realizou-se no dia 27 de setembro de 2014, no Seminário de Beja, o 32º dia diocesano. Venha connosco. Pouco mais. Segundo, a desproporção entre homens e mulheres. Terceiro, as idades entre os 15 e os 39 anos são os pontos críticos. Então, não podemos esquecer que estas idades entre os 15 e os 39 são as idades fundamentais do ser humano, no aspecto afetivo, no aspecto psicológico, no aspecto social. São aqueles que menos estão presentes. Então, o que se pede a esta Assembleia seletiva, não é uma multidão que não tenha preocupações, são aqueles que na Igreja se sentem como verdadeiramente irmãos. O que se pede a esta Assembleia seletiva é uma grande capacidade criativa para apresentar hoje à Diocese um variado número de sugestões viáveis para alterar estes 3 dados evidenciados pelos números apresentados. Este é o desafio. 3 aspectos. Pede-se que, com grande criatividade, sejamos capazes de hoje apresentar sugestões para alterar isto. Como vamos fazer? Tentar constituir-nos em 6 grupos, correspondentes a 6 arciprestados. Portanto, arciprestado, Beja, Cuba, Almodóvar, Santiago de Cacém, Odmira e não me falta Moura. Quer dizer que vamos dividir-nos e trabalhar por arciprestados. E o questionário é muito pequeno, são apenas 3 questões e cada arciprestado apenas trabalha 2. Os dinamizadores dos grupos já sabem, ou ainda me faltam 2 pessoas, mas penso que vamos encontrá-las facilmente. Vão levar os grupos e, primeira questão, a presença na missa dominical não é o único e talvez o primeiro critério para aferir a vida cristã de alguém. Primeiro, quero dizer, há muita coisa antes disso a fazer. Todavia, a Diocese de Beja é aquela que apresenta a mais baixa participação de pessoas na Eucaristia Dominical. Então, o que é que se pergunta ao grupo? Então, vem agora. Indique formas realistas e muito concretas que, no seu entender, ajudariam a aumentar o número de participantes. E o fazer? Segunda questão. Os dados, vocês vão ter aí vão ter na mão esta literatura toda, está bem? Eu vou distribuir uma folhinha a cada um para poder ter o. Os dados recolhidos confirmam que as idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos, sendo fundamentais para a inserção na vida cristã, são críticas no que toca à participação na Eucaristia do domingo e, por conseguinte, em toda a vida da Igreja. A questão é esta: 3 sugestões muito objetivas e realistas
de modo a termos as camadas mais jovens a beneficiar das riquezas da Igreja de Cristo. Terceiro, a desproporção entre homens e mulheres que participam na missa de domingo é muito grande em toda a Diocese. Pergunta-se: indique formas, processos pastorais que motivem e envolvam mais os homens na vida da Igreja. Vamos trabalhar assim. O Arciprestado de Beja tem como animadora a Irmã Beatriz. Faço o favor depois de encontrar um secretário ou uma secretária. Isto é, alguém que toma nota das propostas. O Arciprestado de Beja vai trabalhar apenas a questão 1 e 2. O Arciprestado de Cuba vai ter como moderadora a doutora Fátima Prazeres. Desculpem, o Arciprestado de Beja, depois não se manda ninguém. Vão para a sala do coro. Vão atrás da Irmã Beatriz, toda que sabe onde é que é essa sala. Pronto, vão atrás dela, é no primeiro andar, lá mesmo ao fundo. A doutora Fátima Prazeres vai trabalhar dentro da capela, portanto, o grupo de Cuba vai trabalhar dentro da capela, está no primeiro andar, lá perto da sala do povo. E também vão trabalhar a questão 1 e 3. 1 e 3. Depois, eu não sei se o doutorado Língua cá está. Peço para moderar o grupo de Almodóvar, pode ser? Então, o Arciprestado de Almodóvar vai aqui para esta sala, que nós costumamos chamar de Sala dos Professores. Era antigamente uma sala onde se reuniam os professores. Portanto, é aqui logo no corredor, à esquerda. Quando se sabe, aqui à esquerda. E vão trabalhar a questão 1 e 2. 1 e 2. O Arciprestado de Moura vai ficar aqui no salão e ficaria nesta parte aqui, vai ser moderado pela Dona Teresa Chaves e vai trabalhar as questões 2 e 3. Está bem? 2 e 3. O Arciprestado Santiago do Cacém também fica aqui no salão, na parte de baixo. Podemos fechar ali aquela parte. Ficam na parte de baixo. Será o José Grosso que vai moderar, também peço como a todos, que escolha um secretário, eu sigo uma folhinha para me trazer as coisas depois no fim. E vão trabalhar as questões 2 e 3. Depois o Arciprestado de Odmira vai para uma pequena sala, não sei se estão lá, senão temos que dar cadeiras para lá. Quando se entra no edifício, a parte central do edifício, há uma sala de sala de espera. Sala de espera. Ao entrar, do lado direito, lá no hall, do lado direito. Eu não tenho ainda moderador para este Arciprestado de Odmira. Não sei se poderia alguém. Eu tenho carrego assim de moderar, pode ser? Então, o nosso diácono vai moderar então este. E vão trabalhar as questões, a primeira e a segunda. Portanto, eu vou distribuir depois o questionário a toda a gente. Depois, os moderadores já sabem quais são as questões que trabalham. Eu vou entregar também. Então, vamos trabalhar até o meio-dia e meia. Vejam bem. Façam esta caminhada até aos locais de trabalho. É o tempo para relaxar. Começamos a trabalhar ao meio-dia e meia. Almoçamos, não é? Meio-dia e meia. E às 2 recuperamos com o trabalho nos grupos para ultimar a resposta, cada grupo, às 2 questões que foram feitas. Acho que compreendemos.
Então, vou repetir a sala. Beja vai para o dito Sala do Povo. Cuba vai para a capela do primeiro andar. Está lá já organizado. O grupo de Alcodova vai para a sala dos professores. O grupo de Moura fica no salão, aqui, que é esta parte de cima. O grupo de Almira vai para a sala de espera, sabe qual é a sala? Ou a entrada, está lá escrito no mesmo lado por cima, sala de espera. Santiago Cassem ficará no grande quarto do salão. Então, até ao almoço. Bom trabalho. Nesta tarde vamos começar por colocar aqui em comum aquilo que os grupos propuseram. Eu vou, portanto, chamando e como os secretários dos grupos nos vão entregar o papel onde têm as propostas, nós não vamos escolher nada, nós, portanto, vamos ouvir e depois entregamos isto a quem de direito para que possa haver uma sequência deste dia de sessão. Então, a primeira questão foi trabalhada por Beja, por Cuba, por Almodóvar e Almira. Vamos começar por Beja. Quem é que fez de secretário em Beja? Não está. Nesse caso, passamos ao grupo de Cuba, em seguida. O secretário então a questão que se põe relativamente a Cuba é a primeira, vamos escolher a primeira de todos. Uma é escolher de forma futurista, com luz concreta, para você entender as mulheres aumentar o número de participantes. Bem, boa tarde. Nós ganhamos umas dificuldades que todos os outros tiveram, porque facilmente fazemos o diagnóstico, sabemos qual é o mal, saber a cura é que é difícil. No entanto, muitas palavras e muitas ideias e muitas sugestões selecionamos que nos parecem difíceis de concretizar, mas importantíssimas. Em primeiro lugar, um bom acolhimento das pessoas. Sem um acolhimento, ninguém entra. Um acolhimento através de uma criação de uma equipa de acolhimento. Não ser só o sacerdote, quando as pessoas vão pedir marcações de batismo, ou de casamentos, ou funerais, seja o que for, haver uma criação de equipa de acolhimento. Ainda dentro deste acolhimento, não só o acolhimento dentro da Igreja, mas também fora. Tanto o sacerdote como os seus agentes devem sair, devem procurar as pessoas fora do local da Igreja e ter com elas. Isto parece-nos fundamental. Segundo ponto, a motivação. Nós focámos muito a motivação do sacerdote. Descer ao nível das pessoas, a utilização de uma linguagem mais acessível, simples, uma linguagem mais próxima que chegue ao coração das pessoas. Terceira sugestão, as Eucaristias mais vivas, com a colaboração de crianças, com música, com o que for julgado necessário para animar. Quarta, conselhos pastorais mais organizados. Deve haver uma maior implicação dos leigos, a criação e a dinamização dos conselhos pastorais devem ser em ordem a uma evangelização concreta
direta nas paróquias. E, por fim, a implicar a presença da família na catequese das crianças. Portanto, havia muitas catequistas no nosso grupo e todas consideram que catequese sem família é uma catequese coxa, a meia. E são as questões de debate. Passamos também à primeira questão da Virginia Machado. Gustavo. Paulo Gustavo. Boa tarde a todos. Portanto, relativamente ao Louvar, nós temos aqui algumas ideias que passarei a transmitir. Portanto, verifica-se uma prática religiosa sem hábitos. Não existe no nosso arcebispo, pelo menos, suficiente hábito na presença da missa dominical. Há muitos lugares isolados que têm dificuldade em ter visita do sacerdote, mas procura fazer essa visita, pelo menos mensalmente, mas é difícil chegar a todos os lugares. Propõe-se, talvez, criar equipas o mais identificadas possível, com pessoas disponíveis, para celebrar fazer pequenas celebrações mais comunitárias, mais com menos pessoas, e ir a ter com as famílias nas vilas, nos sedes de conselho, visitar mais as famílias, tomar contato com elas. Sente-se necessidade de realizar um contágio, contagiar as pessoas através daquelas que realmente vivem em Eucaristia, transmitir o contágio cá fora, através da alegria que transpiramos quando saímos das celebrações. Ir à igreja, ir à celebração, por prazer e por necessidade. Aprender a ter estes sentimentos. Transmitir a alegria. Transmitir esta experiência da participação na Eucaristia como uma experiência alegre, satisfeita, de gozo mesmo. Portanto, verifica-se que o arcebispo tem várias assimetrias, principalmente ao justelo que basta ver na prática religiosa. Portanto, há muito a fazer no arcebispo, mas portanto, temos que lutar pela uma maior abertura dos paróquios à comunidade civil, se queremos cativar as pessoas, não necessariamente numa ação evangelizadora direta, mas indiretamente através da realização de alguns eventos que vão de encontro às necessidades atuais das pessoas. Discutir assuntos, discutir temáticas, manter umas boas relações com as entidades e instituições locais, valorizar para aqueles que estão mais empenhados, mesmo aqueles que procuram Deus, valorizar ações de adoração ao Santíssimo Sacramento, através do silêncio, ao longo do silêncio. Procurar formar o ser humano nas realidades temporais para levar à transcendência e à espiritualidade. Reforçar o testemunho de cada um na sua vida cotidiana. Ter esta preocupação que é individual. Não deixarmos que a tradição seja o principal para se realizar, seja o que for na paróquia. Também a referência à Igreja Doméstica, a comunidade
comunidade particular, esta comunidade restrita encontrar-se e rezar-se em conjunto, mesmo sendo meia dúzia de pessoas. E como diziam os nossos bispos, chegou a hora de dar uma iniciação cristã coerente e exigente às comunidades que talvez estejam sedentas de conhecer a Deus. Eu penso que foi isto. Relativamente primeira. Obrigado. Relativamente à primeira questão. Como se diz na questão, o número de presenças não é o critério principal para aferir a riqueza da vida cristã de alguém ou de uma comunidade. Posto isto, e não aprofundando mais os fatores, consideramos importante. Eu queria dizer que, naturalmente, os elementos do grupo que eventualmente sintam a necessidade de fazer alguma adenda ao que foi dito, pode haver dificuldade de tratar assim completamente o que foi dito. Faço por favor, podem agradeço. Procurar conhecer através de um questionário de rua as razões, motivos que levam a estes cristãos católicos não praticantes, não quero que isso possa ser entendido, portanto não acho, e como muitas vezes se autodesignam, a não participar da Eucaristia. Porque, a partir das respostas e da análise dessas respostas, se poderão encontrar sugestões para abordagens mais concretas. Depois, segundo, formação alargada sobre o significado da vivência da Eucaristia, implicando uma reflexão sobre a palavra. E poderá haver diferentes abordagens em função das características das diversas comunidades, paróquias. Por exemplo, uma breve catequese, em algumas situações, que explique os diferentes momentos que se congregam na Eucaristia. Ainda, catequese de adultos será a maior aposta. Uma catequese que concebe família e pais, portanto, a catequese de pais e a catequese ou grupos de trabalho de famílias. Resposta à família. Visando também potenciar a vivência da festa da Eucaristia. Por último, não menor de forma alguma, testemunhos da vida cristã. Poderia ser o primeiro. Foi referenciado quase unanimemente. Portanto, testemunhos da vida cristã no trabalho, na escola, na família, nos locais de diversão, junto dos doentes. Portanto, o ser cristão será um testemunho de cada um na forma de viver e de estar e de ser na sociedade de cada um de nós que melhor se poderá fazer ou fazer sentir a diferença e a necessidade de poder ser um chamamento para os outros. Portanto, nisso dar testemunho de como fazer mais do que o que dizer. Acertam, portanto, no anúncio fora de portas, levar o testemunho, como disse, dar o carisma, promover manifestações diversas, foram surgidas diversas formas de presença nas ruas, não só nas procissões, mas também, como já houve várias iniciativas, de usar o texto em locais públicos que evidenciam e possam fazer, a partir daí, algum chamamento. Agora, ao versículo
estátua de Odmira, tem cá o diácono, que ficou bem. Os secretários aceitáveis. Temos que passar à segunda questão, não é? Não está o grupo, é? Não. É o secretário de Família. Relativamente à primeira questão, o nosso grupo reuniu e chegou à seguinte conclusão: de que as sugestões que apresenta ir ao encontro da casa, missa para jovens, ir ao encontro eu não sei ler isto porque os sacramentos, e envolver as comunidades. E criar acolhimento. Atividades. Passamos à segunda questão. Iremos começar pelo Sérgio. Segunda questão. A segunda questão é passar pelo Sérgio. Moura e Santiago. Relativamente à segunda questão, logo também fazer um breve parênteses, porque efetivamente a amplitude que nos é dada é um desafio em muitas vertentes, porque se perde entre idades compreendidas entre 15 e os 39 anos. Isto gerou, de facto, ou constitui-se como alguma dificuldade em concretizar respostas, como eu digo, concretas, não é? São características bem distintas que podem existir entre as pessoas com esta amplitude de idades, que, por sua vez, poderão estar em campos muito diversos na sua formação académica, em termos de escola, de universidades, em termos laboral, com família, diversas circunstâncias decorrentes da etapa da vida em que pudesse pensar. Continuamos agora a considerar que, efetivamente, a formação é sempre uma resposta que não é isolada, é essencial. E as catequeses não são só da infância, da primeira infância, e a qualidade das mesmas é essencial. Foi muito referido que a importância da catequese que se faz continuada num acompanhamento, numa referência de grupo, numa referência mais centrada ou não numa pessoa, pode ser de lado ou outro, um elemento do grupo que pode ser bastante, que será necessário. Portanto, a resposta não pode ser isolada, nem estar apenas num local. Ela pode ser, como disse, em função deste campo, pode haver respostas a nível da escola, ou seja, desejável a nível de escola, quer grupo orientador, grupo de reflexão, grupo de acompanhamento, de interação que pudesse facilitar este integrar, acompanhadamente e em seguida, no trabalho, na universidade, enfim. Portanto, o desafio / convite aos jovens tem que ser feito
para tudo e em integração entre as dioceses. Aqui também foi referenciado a importância do Corpo Nacional de Escuta do CDE, que pode muito bem ser envolvido e também ser dinamizador e envolvente. Portanto, entre dioceses, porque estas não podem ser espartidas entre si. Tem de ser naturalmente um trabalho que se desenvolve em cooperação e não em competição. O trabalho de integração humana, este trabalho de integração é a nível humano e eclesial e tem que ter um lugar mais específico e organizado. Também se voltou a referir como essencial a família. A família como núcleo, base de tudo. Portanto, pese embora que, efetivamente, sabemos, os dados atuais nos revelam que 3 em cada 4 famílias, assim foi eu referido, não estou a citar uma estatística, é outra mais conhecida, estão desestruturadas. E então, isto constitui também um desafio. Se a família não é estruturante e ela não é o suporte para o trabalho que é desenvolvido neste grupo, há que encontrar na Igreja essa família, uma outra família, não uma família genética, não é? Mas outra família. As paróquias terão então ter um dinamizador, propõe-se que tenha um dinamizador, que é ao mesmo tempo um referente, um referencial, onde se pode encontrar aconselhamento, formação, espaço de reflexão. Naturalmente, se fará suportar ou apoiar em grupo. Portanto, dinamizar, abrir e acolher, como disse já, era um aspecto aqui mais sintetizado, dinamizar, portanto, abrir e acolher o CNE, embora de forma que os jovens tenham um trabalho na vida da paróquia e da comunidade. Certo. Muito bem, obrigado. Um dos aspectos essenciais também aqui, decorrente desta necessidade que a catequese não chegou na primeira infância e ter a sua continuidade, e mesmo relativamente a esta primeira infância, e à importância da qualidade dessa catequese, foi bastante referida, ou proposta a formação obrigatória, ninguém pode passar uma informação que não tem. Portanto, para além dos critérios de seleção, ou dos critérios que levam alguém a ser aceito para essa função, que depois haja necessidade de formação, que se não for feita, depois vai excluir a pessoa dessa função. Neste sentido, de que é preferível não ter a ter uma má formação, uma má qualidade, uma má catequese. Passamos ao secretário de Almodóvar, sobre esta questão. Portanto, relativamente a Almodóvar, verificamos que realmente a instituição escolar poderia ajudar, não está a fazer, está a dificultar, e portanto é difícil chegar aos jovens nesta idade, nas idades mais jovens. No entanto, nós temos um papel, e esse papel tem que partir daí da catequese, que é fundamental na formação. Os padres têm de acompanhar o mais possível e com muita veemência o desenrolar da catequese nas suas paróquias. Tem que fazer um esforço grande neste sentido. Tem que haver um acompanhamento mais próximo. Aproveitando também a questão dos escuteiros, que existem em variedíssimas paróquias. No nosso arciprestado está em deficiência, seria bom, se calhar, aumentá-lo. Portanto, estes jovens escuteiros devem ter catequese, é indiscutível. Não pode haver jovens neste
sem ter informação cristã. E também haver uma escolha criteriosa dos professores da religião e moral católicas que vão intervir nas escolas públicas e que muitas vezes estão um bocadinho afastados da vida cristã e estão um bocadinho desgradados da paróquia onde estão inseridos. Portanto, haver um cuidado especial nesse sentido. O sacerdote poderia, eventualmente, neste contexto da religião e moral, ser acompanhar alguma atividade, alguma temática na escola, a convite pessoal do professor de religião e moral e com conhecimento das direções dos departamentos, para abordar uma temática que fosse pertinente. Falou-se também na disponibilidade dos leigos em receber informação nestas várias idades, até aos 40 anos, para mais tarde darem o seu contributo às necessidades da Igreja. E falou-se também da continuidade do acolhimento, que é essencial para que as pessoas destas idades se sintam bem no seguimento da sua religiosidade. Também mais ou menos isto. Não sei se cumpri aquilo que... Rapidamente, porque estamos a ficar sobre a hora, rapidamente, há de facto encontros do responsável do desenho por esse sector, todavia, neste âmbito, estou com alguma preocupação porque nós ficamos praticamente a zero. Isto é, o processo de educação dos professores, do professor Baixantes, de educação moral dos Jorge Carlos, completamente. Portanto, a situação é muito grave para nós do centro de tecnologia. Depois, se posso mais completamente dizer. Passamos a ordem. Tem sobre este assunto alguma coisa? Não. Então, Moura. Queria dizer que não façam considerações. Digam, seja muito concreto, não é? Isto, senão. Não. Agora que primeiro andar. Ora bem, a escola é o que é, o meio é o que é, as raízes culturais são o que são, a gente sabe disso. Jovens, dos 15 aos 39, o Recife Estrada de Moura, elaborou aqui meia dúzia de itens que talvez possam servir de reflexão e também ponto de partida para algumas atuações. Porque a nossa igreja está nisto mesmo, atuar. Normalmente temos o que temos. Chove, faz frio, os pais são o que são, enfim, mas há que atuar. Através de quê? Através de uma catequese forte e exigente que leva ao encontro com Jesus. Através da formação de grupos de jovens, sólidos na fé, e que participem na vida comunitária e interajam com a sociedade. Através da partilha das boas práticas de outras paróquias onde há sucesso. Adaptando estratégias diferenciadas às propostas nas diferentes realidades paroquiais. O que é regra aqui não pode ser ali. Também, através da criação, o escola etária eclesiástica abrangente, através da criação e dinamização já dos grupos de casais ou assembleias familiares, provavelmente devidamente enquadrados. Também a interação com estes escalões etários, dos 15 aos 39 anos, deverá rapidamente mudar de paradigma. Isto é,
ser feita através dos novos meios de comunicação. Plataformas informáticas, redes sociais, suportes multimédias. Não se pode falar com este grupo etário se não se utilizarem estes meios. Eles não vão perceber, muitos deles. E envolver também o Departamento da Pastoral Juvenil. Queria dizer mais dinâmico, interagir mais com os jovens, provocar mais iniciativas. Este foi o nosso contributo para este ponto. Passamos a Santiago de Cem, questão número 2. E concisos. Em relação à pergunta número 2, o que é dizer foi que o exemplo e o testemunho que damos com a nossa vida. Será que são testemunhos? O nosso testemunho é atraente para esta faixa etária, sempre da igreja. São os pais que frequentam a igreja exemplos para os seus filhos. Os jovens que vivem na união de facto são aos poucos afastados da igreja. Portanto, não podemos enchê-los de problemáticas com as leis, mas acolhê-los, não lhes fechar as portas. E permitimos aceitamos esta mudança, acolhemos com entusiasmo, ouvimos os seus sonhos e as suas dificuldades. O discurso da catequese vai de acordo com aquilo que nos ensina a linguagem do Padre Francisco. Procuremos qual método que faremos os elementos catequistas e também a ajuda dos pais. E permitir que estes jovens se manifestem pondo as suas dificuldades e os seus sonhos. Eles não gostam de ser assistentes, mas sim criticantes, e por isso temos que desenvolver, fazer-los sentir que têm o seu lugar e que têm o seu acolhimento real e verdadeiro. Falou-se das novas tecnologias, que nos dias de hoje, desta faixa etária, são fundamentais e têm que ser muito trabalhadas, podendo e devendo servir para organizar e difundir as atividades. A Igreja foi considerada como necessária ser uma sala de estar ou de convívio onde os jovens se exprimem. O trabalho já tem de ser feito pessoa a pessoa e não pensarem nas organizações. Os professores de moral e religião falam pouco e não incentivam a prática religiosa. Deveriam ser feitos encontros com estes jovens desta faixa etária e com os professores. As comunidades devem organizar-se para melhorar as atitudes positivas. Procurar não só motivações externas, porque a grande motivação e a mais importante é a motivação interior. O que é que na prática religiosa traz de bom para as pessoas? O que é que a prática religiosa traz de bom às pessoas? O nosso testemunho é o que fará a diferença. As homilias podem ser cuidadas e atraentes, mas têm de ser vividas na prática. Passamos à terceira questão. Vamos começar pelo Secretário de Cultura. É a terceira questão. A terceira questão prende-se com os homens, trazer os homens à igreja. Bem, nós temos 5 pontos, mas só vou dizer uma coisa, esta questão cultural, de facto, afasta os homens, toda a gente sabe, mas também consideramos que muitas vezes somos nós as próprias mulheres que tomarmos o papel de super-mulheres, mulher-homem, afastamos. Portanto, temos que começar também a torná-los mais cúmplices e aproveitar as suas super-forças. Então, trazer os homens. Para vez que catequeses, reuniões, maior implicação da família, aproveitar os movimentos, os roteiros, os cursos de estandarte, as vicentinas, as mensagens de Fátima, etc. Portanto, todos esses movimentos serem mais aproveitados. Desde aí também há os homens que tenham
ajudar mais e vir mais à igreja e, sobretudo, aproveitar o carisma das pessoas. Só contar que no nosso grupo estava um senhor, um rapaz, que disse que veio para a igreja recentemente, há 6 anos, porque tinha jeito para a música. Começou a tocar e começou a vir a animar, portanto, as celebrações e os encontros, e agora encontra o seu carinho. Outra ideia é convidar os grupos corais, como há vários, para animar as missas, porque não? O convite à oração também, um grupo de irmãs, sobretudo, focou muito isto, porque a oração move montanhas e depois se sentem muito bem, porque os homens gostam. Resumindo só, portanto, o que é importante, tanto para os homens como para as mulheres, e os homens sobretudo, ir ao encontro deles, mostrar que afinal Deus ama-nos e Deus ama todos, sejam homens, sejam mulheres, sejam toda a gente. Portanto, agora é a caça dos homens, não é? Passamos ao secretário de Moura. Relativamente ao ponto 3, o Arcebispo de Moura apresenta 3 sugestões. Consolidação das atividades dos grupos de jovens e ou casais como semente dinamizadora da prática por um maior número de jovens de homens adultos. Por outro lado, utilizar aqui a expressão do Fábio, caça aos homens, através de das excelentes caçadores que são as mulheres. Solicitar às mulheres praticantes que proativamente tragam os maridos. Lançar o desafio à heroicidade das senhoras e à sua grande fé, quer através da oração, quer aproveitando as adversidades da vida, a darem provas de amor para o envolvimento na prática dominical, em peregrinações e outros eventos do maior número de homens. Terminamos com o grupo de Santiago de Cacém. Eu peço a cada um dos latores que vieram aqui depois me entregarem estes papéis, que não sei úteis. Quando vocês tiveram, na verdade, eu fiz alguma coisa sobre isto e tenho aqui uma proposta que faço a dizer. A minha proposta intitula-se assim: proposta de celebração do domingo ao ritmo da Assembleia. É uma proposta com características de ousadia, ambiciosa, difícil e exigente. Por certo, muitos peregrinos da nossa Diocese já passaram pela circunstância de celebrar a Eucaristia para pessoas que estão completamente afastadas
daquilo que está a acontecer. Por mim, confesso que é uma situação penosa e frustrante, que me deixa muito desconfortável e com muitas interrupções. Também é verdade que em toda a Diocese há muitos aglomerados populacionais que apenas celebram o domingo, quando o sacerdote por lá passa, e eles têm o direito de celebrar o domingo. Eu coloco celebrar o domingo entre aspas. A minha proposta tem como objetivo proporcionar a celebração do domingo a todas as pessoas que o queiram, mas ao ritmo delas próprias. Sei que há quem considere utópico, mas essa utopia é a capacidade de organizar o futuro. O Evangelho está cheio de utopias. Jesus viveu a utopia quando dialogou com os leprosos, ou com a mulher adúltera, e quando disse a Zaqueu que queria ficar na sua casa. O Papa Francisco mantém uma santa utopia e, com isso, está a dar a volta à Igreja no mundo que tem os olhos postos nele. Santo Agostinho disse: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Então a minha proposta é esta. A ideia fundamental é proporcionar a celebração do domingo em todos os aglomerados populacionais e todos os domingos. 2. A celebração do domingo, segundo este projeto, esta proposta, visa respeitar o ritmo próprio de cada aglomerado populacional na celebração da festa. Por isso, se procura aqui um modo de celebração que permita às pessoas celebrar segundo o seu estado de vida cristã. A celebração do domingo, segundo esta proposta, é um encontro com a palavra, em toda a riqueza que ela contém, num contexto litúrgico e catequético simples, mas alegre, que permita o despertar e o crescimento da fé, bem como o conhecimento progressivo do fundamental cristão. 4. É prioritário fazer o levantamento dos aglomerados populacionais, onde deverá realizar-se todos os domingos esta celebração do domingo nos termos referidos. Cabe aos párocos dos locais onde se verifique que o conjunto dos cristãos se encontram ainda numa fase cristã muito iniciática, encontrar nas suas paróquias voluntários, pessoas, talvez ainda pouco preparadas, e que em pequeno grupo, talvez 2 pessoas, vão aos diversos lugares celebrar o domingo com as pessoas. 6. A responsabilidade dos serviços da Diocese seria preparar os instrumentos adequados para essa celebração do domingo e acompanhar a proposta. 7. Cada semana, o pároco preparará essa celebração do domingo com aqueles que vão a esses aglomerados. Esta proposta permite deixar o pároco mais livre para a preparação e celebração do domingo nas grandes comunidades. Nas comunidades que já estão ao nível da Eucaristia. Estamos perante uma proposta que geraria pessoas disponíveis para ir à missão e, ao mesmo tempo, contribuiria para a sua própria formação. Ao fim de algum tempo, a Diocese dispunha de um número considerável de agentes, pessoas profundamente empenhadas e preparadas ao longo do tempo, em virtude do seu envolvimento nesta proposta que deixo para ser considerada e aprofundada.
Vou entregá-la ao Sr. Bispo, ao diretor do Secretariado da Pastoral e eu, como Presidente da Comissão do Sínodo, ficarei uma cópia para podermos, durante este tempo sinodal, refletir sobre isso. Nenhum lugar da Diocese devia ficar sem reunir as pessoas para celebrar o dia.